O Rio Vermelho, bairro da cidade de Salvador, fundado no século XVI, servia como núcleo de extração da árvore do pau-brasil. Atualmente, é um dos principais centros culturais de Salvador, sendo conhecido pela sua vida boêmia, com bares e restaurantes, é cercado com muita ancestralidade e cultura das baianas de Acarajé. Então, o acarajé ele começa a ser vendido, sobretudo no Rio Vermelho, inicialmente como um aspecto boêmio e cultural, como se fosse algo a ser preservado, né, daquela região. Mas inicialmente era ser vendido sim nas periferias, era algo das periferias de pessoas ignorantes, né? Não tenho um dado de quando inicia isso, mas remonta dos tempos da escravização, né? De escravizadas e escravizados, porque já vendiam nas ruas como pessoas como forma de ganho, né? Então eles já vendiam aí de muito tempo, desde o início. Por isso mesmo que a gente teve como fazer esses laudos antropológicos. Somente depois é que vai começar a se ver de uma outra forma. Inclusive o candomblé, como ele vai ser alvo de perseguição até a década de 50, né, as baianas do acarajé, elas de uma certa forma, os quitutes eles eram vendidos nos bares. Somente depois, quando o acarajé, quando o candomblé é liberado por Getúlio Vargas, é que elas passam a vender nos seus tabuleiros de forma mais autônoma e sem o risco de serem presas e de terem suas mercadorias apreendidas. O Rio Vermelho naquela época não era nem aquele espaço ali, era somente que elas foram deslocadas para aquele local, né? Elas vendiam assim ao longo do Rio Vermelho, pelo que era assim, elas vendiam ao longo ali do Rio Vermelho e elas são deslocadas para ficar numa praça. Mas tem muito tempo, eu acho que aí deve ter mais de 50 anos já, com certeza. Eu tenho 58 anos, eu me lembro que eu era menina e ia comer acarajé no Rio Vermelho. O acarajé é o acará. Ele vem da Nigéria, do Benin, porque lá ele não tem conotação religiosa, só tem conotação religiosa aqui no Brasil. No Benin se chama atá, na Nigéria se chama acará, continua tendo lá. Só que os escravos, quando vieram de lá para cá, as pessoas que foram escravizadas, que lá eles não eram escravos, lá eram reis e rainhas, e quando chegaram aqui se tornaram escravos, eles trouxeram junto. E aqui nós acrescentamos o verbo jé, que se tornou acarajé. Mas hoje eu viajo para o Benin para ensinar elas a fazer como é feito aqui. Porque lá é só o bolinho. Como na Nigéria também é só o bolinho. Aqui que a gente coloca os complementos. Aí agora eu estou ensinando elas lá a botar os complementos também. Na verdade, as escravas de ganho, elas passaram a produzir esses bolinhos e a vender na rua, né? Nas ruas, como vendiam água, como vendiam frutas, elas passam a vender os seus quitutes, na verdade, não só o acarajé. O acarajé é vendido na rua porque é uma determinação do orixá quando uma mulher é iniciada, tá? Quando uma pessoa é iniciada no candomblé, e normalmente eram as mulheres, porque nós não tínhamos assim, eu não me lembro de relatos antigamente de homens que vendiam acarajé, eu acho que isso vem sendo algo mais recente, mas eram as mulheres que vendiam acarajé na rua, como é dessa forma aí a baiana. E isso porque quando elas eram iniciadas no candomblé e eram do orixá, de Oiá, algumas delas tinham a recomendação, o encargo, né, de ir para a rua e vender, para trazer também, era uma forma de ajudar dentro do terreiro e também ajudava no ganho dela. Então essa era uma obrigação que essas mulheres tinham, entendeu? Era uma obrigação determinada pelo orixá. E aí ela saía com o tabuleiro, vendia acarajé.
esses escravos de ganho, eles vendiam para os seus donos. Até que elas passam também a produzir os seus quitutes e a vender. E começam a guardar dinheiro. Com o passar do tempo, algumas delas conseguiram sim comprar as suas alforrias baseadas nesse, vamos dizer assim, nesse trabalho que elas desenvolviam, né, pelas ruas. Se vendia água, se vendia fruta, e aí elas passaram a vender os próprios quitutes que elas produziam. Então, no início do século, até 1940, 1956, a baiana era proibida de vender. Então, ela tinha que andar com o tabuleiro na cabeça, ela tinha que mercar. Isso que era mercar. Ela botava o tabuleiro na cabeça, botava o pé do tabuleiro no braço e saía mercando, porque ela não tinha permissão de parar num ponto fixo. Mas com o passar do tempo, foi se vendo que tinha essa necessidade de ter esse ponto fixo. Então passou a ter o ponto fixo, mas ela tem que ter a licença da prefeitura. O problema é que nem todos têm essa licença. E ninguém nunca esperava uma pandemia como essa. E a gente viu que a licença fez falta, porque a prefeitura só deu a ajuda de custo para quem tinha licença. Como a pandemia afetou minhas vendas, a maneira de vender, né? Afeta muito, né? E aí nós ficamos sem trabalhar um bom tempo. E quando voltamos a trabalhar, a vendagem foi bem pequenininha, né? E até hoje ainda está pequena. Pouco movimento. Afetou bastante a pandemia. Foi uma tristeza porque perdemos colegas de trabalho. Na época não tinha clientes, né? Todo mundo em casa. Mas colocamos o delivery, o iFood. Aí fomos aos poucos reconquistando o nosso trabalho. Mas teve muito desemprego. Nós perdemos muitas baianas, estou falando em Salvador, nós perdemos muitas baianas aqui em Salvador na pandemia. Aquelas baianas que dependiam exclusivamente do tabuleiro para manter as suas famílias, foi as que mais foram impactadas. Porque elas não tinham uma segunda renda. Muitas conseguiram receber o dinheiro do governo do estado e outras não. A prefeitura, durante 18 meses, deu um valor de R$270, mas não foi todas. Aquelas que não são licenciadas pela prefeitura não recebeu essa renda. Então impactou. Nós ainda temos baiana hoje que ainda não conseguiu voltar a trabalhar. Me surpreende, inclusive, porque no período em que a gente teve uma flexibilidade com relação à atividade comercial de rua, né, que nós baianas de Acarajé nós somos considerados ambulantes, comércio de rua. E eu pelo menos no meu negócio, a gente estava tendo um lucro maior, lucro entre aspas, que a gente ainda não conseguiu alcançar as vendas em valores que nós tínhamos antes da pandemia. E eu não estou vendo nenhuma diferença, muito pelo contrário. Eu percebi que quando nós tivemos a oportunidade de abrir, no período que ainda estava um pico com relação à doença, a gente estava tendo um movimento melhor do que esses meses de fevereiro, março, abril e agora em maio. O que aumentou muito a mercadoria. Quer dizer, você já está parada. E a mercadoria, por incrível que pareça, o tempo que nós ficamos parados, a mercadoria triplicou de preço. Que o azeite, que em fevereiro de 2020 custava R$64, ele hoje está R$189, o mesmo balde. Quer dizer, ele aumentou no período da pandemia, quando ninguém estava trabalhando. A única fonte de renda, eu trabalho com acarajé. Agora eu trabalho com uma pessoa, não trabalho para mim. Mas eu sou grata a essa profissão que é fazer o acarajé. O acarajé é a principal função da minha família. Na verdade, como eu venho de família de baianas de Acarajé, sempre foi a renda de toda a minha família. A gente nunca teve outro tipo de atividade profissional. Eu sou formada, pós-graduada, mas me considero como baiana de Acarajé. Eu sou formada em turismo, pós-graduada em planejamento e organização de eventos, mas prefiro ser reconhecida como baiana de Acarajé, até por toda a ancestralidade da minha família e por todo o meu legado. Você vê que esse ofício já existe há mais de 300 anos.
E com o passar dos anos foi melhorando cada vez mais. Hoje nós temos, inclusive, advogadas hoje vendendo acarajé, enfermeiras, temos professora, temos turismóloga, quer dizer, ampliou a quantidade de baiana. E antigamente dizia que quem ia vender acarajé era aquela mulher que não sabia fazer nada em casa. No entanto, hoje você encontra aí advogadas, professoras, que tem a sua profissão e depois vai vender o acarajé. Tem espaço para todos, homens e mulheres. Eu acho que o acarajé é um produto muito bom para vender para homem ou para mulher. Muito fazendo bom acarajé, pode ser o homem ou a mulher. Nós temos o que? Engenheiras e engenheiros, professores e professoras. Por que não vendedor de acarajé? Eu não sei te responder muito bem não, viu? Mas é um ganha-pão para todos, né? Se eles vendem o que eles precisam, é um ganha-pão para todos. Então eu não tenho queixa nenhuma. Ao meu ver, como eu sou filha de baiana de acarajé e venho de uma tradição de baiana de acarajé em minha família, eu acredito que existam outras famílias que fazem parte da atividade de baiana de acarajé e eu não vejo por que homem não está inserido nesse contexto. A gente sabe que é uma atividade predominantemente feminina, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito com um homem fazendo acarajé. Desde que faça o acarajé, conforme deve ser feito, deve ser chamado, mesmo que você não seja da religião, mas que você preserve o que é o acarajé enquanto iguaria de matriz africana, mesmo sendo comercializado, eu não vejo problema nenhum. Bom, se a gente for falar nível Salvador, aqui as baianas têm decreto municipal, o que falta mesmo é a fiscalização. Agora nós temos municípios no estado da Bahia que estão fazendo os seus decretos, temos estado também como Ceará que está fazendo decreto, o estado do Rio de Janeiro já tem decreto e São Paulo está em formação desse decreto. O ponto do acarajé, ele é pago todo ano, um documento e para permanecer no ponto. Para fazer o acarajé aqui, tem que ter a licença da prefeitura. Não pode qualquer pessoa chegar e botar aqui. Eles querem organização, para não virar, entendeu? Desavenças, coisas. Então, cada um no seu cantinho para ganhar seu pão de cada dia. No município de Salvador, que tem o decreto, no decreto diz que o ponto é transferível, desde que passado de mãe para filha, desde que é presente atestado de óbito, pode se passar. A minha mãe já era baiana de acarajé e ela me fez participar de todo o processo. Então, desde pequena eu trabalho já dentro desse ambiente de acarajé, seja na pré-produção ou seja na parte operacional e na parte de distribuição. Então, eu acho que é de uma forma natural. Eu fui nascida e criada do acarajé, do tabuleiro de acarajé. Então, não tive nenhum tipo de oposição em dar continuidade ao legado da família. Eu acredito que seja de forma natural mesmo, você vendo, vivenciando o que sua mãe ou o que seu pai está fazendo e dar continuidade como renda e sustento mesmo de vida. Então, desde 2018, que o ofício da baiana do acarajé passou a ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho, passou a ser uma profissão regulamentada. Tanto que hoje a baiana tem código próprio no INSS, para ela pagar o INSS dela, com esse código próprio para aposentadoria, para questão de saúde, tudo isso hoje nós já temos esse benefício do Ministério do Trabalho. A carteirinha da BAN, você filia-se à associação e todo ano você faz a renovação dessa carteira. As baianas, na verdade, elas usam uma vestimenta que é basicamente de candomblé, né? Elas usam o camisu, as saias, as anáguas, né?
um calçolão, que é uma calça que elas usam por baixo, e usam os seus fios de ponta. Então, de uma certa forma, era uma maneira que elas tinham de representar e de serem respeitadas, né? Então, a baiana, para trabalhar no seu tabuleiro, deve usar bata, saia e torso. De preferência que a bata seja branca, porque a vigilância sanitária diz que quem trabalha com comida deve sempre usar branco. Então a gente sempre pede a baiana, lógico, cada um usa do jeito que quer, mas a gente sempre pede, se puder, usar a bata branca. A saia pode ser a cor que quiser, mas tem baiana que bota colorido, aí é a questão dela. Mas o próprio decreto municipal diz que baiana e logrador do público tem que estar de bata, de saia e de torso. Ah, eu acho lindo. Amo as baianas, amo os vestimentos e nunca acho que é bom vender sem o vestimento de acarajé. O homem também pode botar aqueles roupão bonito, colorido, né? Ou branco, ou azul, que seja característico, vendedor de acarajé ou vendedor. Em 2000, né, Raul Lodi, que era antropólogo do IFAM no Rio de Janeiro, começou a conversar com a gente, falando já que era um ofício que já existia há mais de 300 anos, por que não tornar patrimônio para que ele pudesse vir a ser preservado, para não se perder, como muitas outras profissões antigas se perdeu. Hoje, se eu perguntar para você o que é um lambe-lambe, se eu perguntar o que é um riachuelo, você não vai saber. Eram coisas que tinham e se perdeu porque não foi preservado. Então, aí Raul Lodi começou a conversar e nós achamos por bem tornar esse ofício patrimônio. É uma coisa que muito me incomoda, porque para mim, sendo uma mulher de candomblé, o bolinho é de olhar, o acará é de olhar. Não existe acarajé de Jesus, nem bolinho de Jesus. Já ouvi falar, me parece que é uma apropriação dos evangélicos do acarajé, né? Que é quase que um símbolo da Bahia, né? Uma comida baiana muito presente no cotidiano dos baianos, e que eles se apropriaram e não chamam de acarajé, né? E chamam de bolinho de Jesus. Isso, na verdade, é uma apropriação cultural, né? O bolinho de Jesus é uma apropriação cultural, né? Se a gente pensa que a gente vive numa cidade que é uma cidade maciçamente negra, afrodescendente, e o acarajé é fruto de uma raiz eminentemente africana, né? O que os evangélicos estão fazendo com o acarajé é se apropriar da cultura, né? Descaracterizar o significado, porque existe todo um simbolismo, sim, o significado do acarajé. Quem torna o acarajé bom? É a mercadoria boa, comprar uma mercadoria boa e saber fazer. Escolher um feijão de primeira qualidade, um camarão de primeira qualidade. Torna o acarajé bom. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter amor pelo que está fazendo, saber o que está fazendo, manter a receita para que a gente continue fazendo com que o acarajé se permaneça como ele foi feito pela nossa ancestralidade e usar materiais, insumos de qualidade. É maravilhoso. O bairro do Vermelho é um bairro do mais bonito de Salvador. A comunidade permanece aqui. Temos capoeira, temos os meninos do tambor. As pessoas aqui são todos iguais. Turista, comunidade. Essa praça aqui pode ficar todo sentado, família, criança. Essa coisa de vamos comer um acarajé é nossa, né? Em São Paulo, o pessoal vai para comer acarajé, vai comer pastel, né? E aqui não, a gente tem vamos comer um acarajé e se encontra para comer o acarajé. E isso eu acho que é muito da nossa cultura mesmo, da nossa prática, do cotidiano, da nossa cultura, das nossas práticas culturais. Faz parte. Vou filmar aí. De lá pra cá. Desde aqui, aqui. Mais pra frente, pode. Na frente? Nossa, depois a gente... Vem, Hildo. Presta aqui comigo.